إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 5 do mês de Shawwal de 1440, que equivale ao dia 8 de junho de 2019. Continuamos as nossas aulas sobre as bases fundamentais da nossa religião. Falámos nas aulas anteriores do Tawhid e das suas diferentes categorias. A última aula que fizemos foi sobre o detalhe da segunda categoria do Tawhid. E esta segunda categoria do Tawhid é Tawhid al-Uluhiyya, que é a unicidade na adoração. Hoje vamos continuar a aula anterior, porque não acabamos a explicação do Sheikh Abdul Razak al-Badr, derivada ao facto que o Sheikh detalhou um pouco esta categoria de Tawhid. Então tive que dividir em duas aulas. Então, como começamos diretamente a leitura da explicação do livro الدروس المهمة للعامة أو الدروس المهمة لعامة الأمة, que traduzi por as lições importantes para a comunidade, que é um livro do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, e que estamos a ler a explicação, que é o Sharh al-Durus al-Muhimma li'ammat al-Umma do Sheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah ta'ala. Então o Sheikh diz: وقد وجد في الناس ممن لم يعقل هذا المقصد العظيم من يرفع مثلا أصبعه قائلا لا إله إلا الله وهو لا يعرف مدلول هذه الكلمة، ولذا تجده بعد قليل
يمد يديه ويقول مدد يا فلان. فهذا التناقض السريع بين إتيانه بكلمة التوحيد ونقضه لها بهذا الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه يقولها ولا يعي معناها ولا يعي ما دلت عليه من توحيد لله وإخلاص لله بالعبادة وإفراده جل وعلا بالذل والخضوع والدعاء والرجاء. والدعاء أعظم أنواع العبادة، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Então, iniciamos a tradução da explicação do Sheikh dizendo, o Sheikh diz, e existem pessoas que repetem constantemente esta frase. E esta frase é La ilaha illallah, como vimos na aula anterior. O Sheikh diz que há certas pessoas que repetem constantemente esta frase, mas sem compreender o seu sentido. Estas pessoas levantam o dedo ao céu dizendo La ilaha illallah, mas sem saber o seu significado. E logo depois de dizerem e de proclamarem La ilaha illallah, levantam as mãos dizendo ó fulano, socorre-me. Dizendo ó fulano, socorre-me. E o Sheikh diz que isto é uma contradição rapidíssima, de forma em que esta pessoa proclama a frase da unicidade, a frase do Tawhid, e logo depois a anula. Quer dizer que esta pessoa anula o que pronunciou, esta frase que proclamou através da sua boca, a vai anular através do acto, que é a du'a, a súplica do outro além de Allah. Então esta pessoa, por exemplo, diz La ilaha illallah e ao mesmo tempo, logo depois, suplica outro que Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh diz que, e a razão desta contradição é que esta pessoa pronuncia esta frase La ilaha illallah, mas não conhece o seu significado, que é o facto de unificar Allah e de lhe consagrar um culto exclusivo através da humilhação, da submissão, da súplica, ou melhor dizendo, das súplicas, das invocações, da esperança, etc. E o Sheikh aqui nos diz que a súplica é a maior e a mais elevada categoria da adoração. Aliás, o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam disse: a súplica é a adoração. A súplica é a adoração. E depois disse, ou melhor dizendo, recitou a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Ghafir, versículo número 60, consoante o sentido. E o vosso Senhor disse: invocai-me, que vos atenderei.
realmente aqueles que por orgulho recusam de me adorar entrarão humilhados no inferno. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a súplica é a adoração. E para dar a prova do que disse, e utilizou como prova para apoiar a sua palavra, recitou a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Ghafir, onde Allah subhanahu wa ta'ala nos diz consoante o sentido do versículo: e o vosso Senhor disse, invocai-me, que vos atenderei. Realmente aqueles que, por orgulho, recusam de me adorar, entrarão humilhados no inferno. E esta narração foi relatada pelo Imam Ahmad, e pelo Imam Abu Daud, e também pelo Imam At-Tirmidhi, e pelo Imam Ibn Majah, e foi julgado, esta narração foi julgada como autêntica pelo Imam Al-Albani, rahmatullahi alayhim jami'an. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: حدثني أحد الأفاضل وآلمني حديثه، فقال: سمعت رجلا في سجوده يقول: مدد يا فلان، وقد قرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه عهد بينه وبين الله أن لا يدعو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله. ثم في صلاته نفسها وهو ساجد يقول: مدد يا فلان. أين هذا العهد الذي قاله وهو قائم: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وصححه الألباني. O Sheikh continua dizendo, o Sheikh rahimahullah continua dizendo que uma honrosa pessoa, e aqui o Sheikh vai nos contar uma história que se passou, uma história que lhe contaram, que lhe contou uma pessoa honrosa, uma pessoa que é de confiança para o Sheikh, que lhe contou uma coisa que ouviu. O Sheikh diz: uma honrosa pessoa contou-me uma coisa que me fez doer muito. Quer dizer que esta coisa que o Sheikh ouviu dessa pessoa o feriu, foi uma dor para ele. Então esta pessoa disse-me que ouviu um indivíduo dizer no seu sujud, na prostração: socorre-me, ó fulano. Esta pessoa estava prosternado, estava no sujud e disse: socorre-me, ó fulano. Quer dizer que esta pessoa se dirigiu, pediu socorro a outro que Allah subhanahu wa ta'ala. Pediu socorro a outro que Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh diz que
esta pessoa que está no sujud e que disse socorre-me ao fulano, disse esta palavra no sujud depois de ter lido no princípio da sua oração Surat al-Fatiha. Porque como nós sabemos todos, a pessoa que entra em oração obrigatoriamente lê Surat al-Fatiha. E na Surat al-Fatiha esta pessoa recitou o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo: só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Só a ti adoramos e só a ti imploramos a ajuda. E o Sheikh diz que este é um pacto entre ele e Allah, que é de não invocar, que é de invocar Allah unicamente. Quer dizer que a pessoa, quando diz Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in, só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda, é um pacto que a pessoa tem com Allah. E justamente este homem que disse na sua prostração, no seu sujud, socorre-me ao fulano, antes de ter dito esta palavra, recitou Surat al-Fatiha. Quer dizer que fez um pacto com Allah subhanahu wa ta'ala de só o adorar a ele e de não implorar ajuda sem ser não implorar ajuda de outro sem ser de Allah. Então esta pessoa fez um pacto com Allah subhanahu wa ta'ala de não invocar outro além dele e de invocar Allah unicamente e de não suplicar outro além dele, além de Allah, e de pedir unicamente a Allah, e de pedir unicamente a Allah, e de apoiar a sua confiança unicamente em Allah. Depois de ler esta sura e estes versículos, e depois deste pacto com Allah, e na mesma oração, no momento da prostração, esta pessoa diz socorre-me ao fulano, socorre-me ao fulano. O Sheikh diz: onde está este pacto que ele pronunciou de pé, dizendo Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in, e só a ti adoramos e a ti imploramos a ajuda. E o Sheikh diz que este versículo quer dizer o sentido deste versículo, Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in, só a ti adoramos e só a ti imploramos a ajuda, quer dizer que adoramos-te a ti e não adoramos outro além de ti. Adoramos-te a ti e não adoramos outro além de ti. E a ti imploramos ajuda e não imploramos a ajuda de outro além de ti. E a ti imploramos a ajuda e não imploramos a ajuda de outro além de ti. E aqui eu digo que o Sheikh não detalhou mais, mas eu digo que esta pessoa, subhanallah, não compreendeu o real sentido da adoração e o real sentido de La ilaha illallah. Esta pessoa, de maneira resumida, não compreendeu o Islão. Porquê? Porque ao princípio da sua oração faz um pacto com Allah e diz que só adoramos a ti. Só a ti adoramos e só a ti imploramos a ajuda. E depois no sujud, subhanallah, pede ajuda e socorro a outro que Allah. Subhanallah. Allahu musta'an. Depois o Sheikh nos dá uma palavra, uma narração do profeta sallallahu alaihi wasallam. O Sheikh menciona aqui uma narração do profeta sallallahu alaihi wasallam que é enorme e que é muito importante. E que aqui neste momento é o momento ideal de mencionar. O Sheikh diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração que foi narrada por Ibn Abbas radiyallahu anhuma,
que disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam lhe disse: se tiveres que pedir algo, então pede a Allah. E se precisares de ajuda, então pede ajuda a Allah. E fica sabendo que se a comunidade se unir para te fazer beneficiar de algo, só te farão beneficiar unicamente de algo que Allah te destinou. E se eles se unirem para te prejudicar através de algo, só te poderiam prejudicar unicamente através de algo que Allah te destinou. As penas, entre parênteses, as canetas, foram levantadas e as páginas secaram. Repito o hadith. O profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam disse a Ibn Abbas: se tiveres que pedir algo, então pede a Allah. E se precisares de ajuda, então pede ajuda a Allah. E fica sabendo que se a comunidade se unir para te fazer beneficiar de algo, só te farão beneficiar unicamente de algo que Allah te destinou. E se eles se unirem para te prejudicarem através de algo, só te poderiam prejudicar unicamente através de algo que Allah te destinou. As penas, as canetas foram levantadas e as páginas secaram. Esta narração foi relatada pelo Imam At-Tirmidhi e foi julgada autêntica pelo Imam Al-Albani, rahmatullahi alayhim. E aqui o Sheikh não explicou esta narração, mas a mencionou unicamente para nos lembrarmos e para compreendermos que só pedimos ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. Se tivermos alguma coisa a pedir, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala. Se tivermos falta de alguma coisa, pedimos a Allah. E se necessitarmos ajuda, pedimos ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. E que compreendemos que tiramos os benefícios que tiramos deste hadith são muitos, mas entre eles o facto que ninguém nos pode fazer beneficiar de qualquer coisa sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E ninguém nos pode prejudicar sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que tudo o que acontece é com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a pessoa, como sabe disto e quando tem esta crença, submete-se inteiramente a Allah subhanahu wa ta'ala. E sabe que tudo o que lhe acontece é pela vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. E que foi Allah subhanahu wa ta'ala que decidiu que esta coisa acontece. E que foi um decreto de Allah azza wa jal. E que ninguém pode ir contra o decreto de Allah. Allah, o que Ele decide, acontece. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o que Allah subhanahu wa ta'ala decidiu. Então, quando temos falta de alguma coisa, temos de nos dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. Continua a tradução da palavra do Sheikh. O Sheikh depois diz, depois de ter mencionado esta narração, este hadith autêntico do profeta sallallahu alaihi wasallam, o Sheikh nos diz que, em conclusão, vou ler em árabe.
يقول الشيخ: فالحاصل أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والتوحيد هو مدلول هذه الكلمة، وهي إخلاص الدين لله عز وجل، إفراده بالذل والخضوع والدعاء والرجاء والخوف والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، أي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة: فجميع العبادات من صلاة وصيام وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله، أي أن من صرف شيئا منه لغير الله عز وجل نقض بهذا الصرف توحيده، وأصبح بعمله هذا من المشركين، والله عز وجل يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقوله ليحبطن عملك، عمل هنا مفرد مضاف، عمل هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف كما هي القاعدة عند أهل العلم تفيد العموم. ليحبطن عملك أي تحبط جميع أعمالك من صلاة وصيام وحج وصدقة وبر وصلة وغير ذلك، كلها تكون باطلة إذا أشرك العبد مع الله غيره وسوى غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه، بأن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو صرف غير ذلك من العبادات لغير الله. والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Então, o Sheikh nos diz, em conclusão, o Sheikh Abdul Razak Al-Badr, na sua explicação do livro do Sheikh Ibn Baz, as lições importantes para a comunidade, o Sheikh nos diz que, em conclusão, e depois de ter mencionado este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith Ibn Abbas, nos diz que, em conclusão, La ilaha illallah é a frase do Tawhid. La ilaha illallah é a frase do Tawhid, a frase da unicidade, a frase do monoteísmo. E o Tawhid, a unicidade, é o significado desta frase. A frase do Tawhid é La ilaha illallah. E o significado do Tawhid é esta frase. Quer dizer que o Tawhid e La ilaha illallah é o mesmo, tem o mesmo significado, é o mesmo sentido. E o Sheikh diz que é o facto de consagrar a Allah um culto puro e exclusivo, de unificar Allah através da humilhação. A pessoa só se humilha para Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa só se humilha em frente de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa só se humilha perante Allah azza wa jal. A submissão também. Quer dizer que é o facto de unificar Allah através da humilhação, da submissão
da invocação, da esperança, do temor, das promessas, dos sacrifícios e outros tipos de adoração. Então o Sheikh aqui nos diz que o Tawhid é o facto de consagrar um culto puro a Allah subhanahu wa ta'ala exclusivo e de o unificar através da humilhação, da submissão. A pessoa só se submete a Allah, só invoca Allah, só suplica a Allah, só tem esperança em Allah, só tem temor de Allah, só faz promessas para Allah subhanahu wa ta'ala, só faz sacrifícios para Allah e em nome de Allah. E todos os tipos de adoração que sejam, e todos os tipos de adoração, como disse o Sheikh, ele quer dizer o Sheikh Abdulaziz ibn Baz. O Sheikh aqui, Sheikh Abdul Razak, diz como disse o Sheikh. Quer dizer, está a fazer a explicação do Sheikh Abdulaziz ibn Baz. Então ele disse como disse o Sheikh. E aqui menciona a palavra do Sheikh Abdulaziz ibn Baz, que mencionámos em aulas anteriores, onde o Sheikh nos diz que então todas as adorações, que sejam as orações, o jejum e outros actos obrigatórios, é obrigatório de as dirigir exclusivamente a Allah. E não é permitido de dirigir alguma parte das adorações a outro além de Allah. E aqui o Sheikh Abdul Razak nos explica dizendo que isto quer dizer que aquele que dirige uma parte ou uma adoração a outro além de Allah verá o seu tawhid, verá a sua unicidade, o seu monoteísmo anulado e torna-se mushrik. Esta pessoa torna-se mushrik, torna-se idólatra, derivado ao facto que deu parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa que dá parceiros a Allah, o Sheikh aqui nos diz que Sheikh Abdul Razak al-Badr Hafidhahullah aqui nos diz que a pessoa que dá parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala no acto de adoração, então esta pessoa, o seu tawhid é anulado, a sua unicidade, o seu monoteísmo é anulado, e esta pessoa torna-se idólatra. Através de quê? Pela razão. Qual é a razão? A razão é porque esta pessoa deu parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala num acto de adoração, num acto que tem de ser dirigido obrigatoriamente e unicamente a Allah. Quer dizer que a pessoa, a partir do momento em que dá parceiros a Allah e que dirige e consagra um acto de adoração a outros, além de Allah, então esta pessoa torna-se idólatra, mushrik, e o seu tawhid, a sua unicidade, o seu monoteísmo é anulado. E o Sheikh, para dar a prova do que está a dizer, a evidência do que está a dizer, o Sheikh diz: e Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o senso do versículo, na Surat Zumar, versículo número 65, já te foi revelado assim como aos teus antepassados, se deres parceiros a Allah, a tua obra será anulada e te encontrarás entre os desventurados. E te encontrarás entre os desventurados. Repito, já te foi revelado, assim como aos teus antepassados, se deres parceiros a Allah, a tua obra será anulada e te encontrarás entre os desventurados. E o Sheikh nos diz que, e no versículo, neste versículo que mencionamos agora, como prova, como evidência,
A palavra de Allah, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, que é traduzido por a tua obra será anulada. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, a tua obra será anulada. A palavra amal, que quer dizer em português obra, a palavra amal, que é obra ou ação, é mufrad mudaf. Aqui vamos falar um pouco de gramática árabe. Vou tentar simplificar o máximo possível. O Sheikh diz que al-mufrad al-mudaf, que é o complemento adicionado singular, quer dizer que esta palavra, amal, obra, é uma palavra que está no singular. Isto é a primeira coisa. Esta palavra está no singular. E esta palavra está adicionada a outra palavra. Quer dizer que são duas palavras ligadas. É o que se chama o complemento adicionado singular. O Sheikh diz que, e como foi estipulado na regra dos sábios da Sunna, que o mufrad mudaf, o complemento adicionado singular, indica a totalidade. Quer dizer que quando uma palavra é singular e que esta palavra é um complemento adicionado e que é singular, esta palavra indica uma totalidade, indica uma generalidade. Esta palavra, desta forma, indica uma generalidade e uma totalidade. Quer dizer que esta palavra indica uma coisa que é geral, uma coisa que é total. Então o Sheikh diz que لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ, a tua obra será anulada. Quer dizer que, consoante esta regra, este versículo quer dizer o quê? Este versículo quer dizer que, consoante esta regra que mencionamos agora, que pode ser um pouco complicada para compreenderem, para aquele que não estudou a língua árabe e a gramática árabe, pode ser um pouco para ele complicado de dizer, mas o Sheikh aqui vai-nos explicar e será claro para todos, inshallah ta'ala. O Sheikh diz que, então, consoante a regra, o versículo quer dizer que todas as tuas obras serão anuladas. Que sejam as orações, os jejuns, as peregrinações, as esmolas, as devoções e outras obras. E a razão qual é que é? É que, como esta palavra, amal, لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ, a tua obra será anulada, como a tua obra aqui está, que é singular, e que a obra está adicionada à pessoa, a tua obra, quer dizer que os sábios da Sunna disseram, e os sábios do Tafsir, da explicação do Alcorão, que quando uma palavra singular é adicionada, esta palavra indica a totalidade, indica uma generalidade. Então, neste caso aqui, a tua obra será anulada, não é só uma obra, mas são todas as obras. Quer dizer que todas as obras que esta pessoa fez, esta pessoa que cometeu este grande pecado, que é o maior de todos os pecados, que é a associação, que é a shirk, que é o facto de dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, a partir do momento em que esta pessoa cometeu este grande pecado, que é o shirk, esta pessoa vê as suas obras todas anuladas. Todas as suas obras foram anuladas por causa deste acto gravíssimo. E como vimos anteriormente, esta pessoa vê o seu tawhid, o seu monoteísmo anulado. E esta pessoa torna-se mushrik, torna-se idólatra, através deste acto. Então aqui neste versículo vemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que a pessoa que dá parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, então todas as suas obras que fez
no passado, como orações, jejum, peregrinação, esmolas e outras devoções, tudo o que fez como obras de bem para Allah subhanahu wa ta'ala, então todas estas obras serão anuladas. O Sheikh diz que todas serão anuladas se o servo dá parceiros a Allah num dos seus direitos. Se a pessoa dá parceiros a Allah num dos seus direitos, num dos direitos de Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo, como por exemplo invocar outro além dele, ou de pedir socorro ou ajuda a outro além de Allah, então esta pessoa vê as suas obras todas anuladas. O Sheikh nos dá outro exemplo também, o facto de imolar para outro que Allah, ou de fazer promessas a outro que Allah. Todos estes actos são actos de associação, que é o facto de dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Que seja o facto de invocar outro que Allah, de pedir socorro a outro que Allah, pedir ajuda a outro que Allah subhanahu wa ta'ala numa coisa que só Allah pode dar e que pode ajudar, ou o facto de imolar para outro que Allah subhanahu wa ta'ala, ou de fazer promessas a outro que Allah azza wa jal, ou, melhor dizendo, outra adoração entre as adorações. Esta pessoa, a partir do momento em que dá parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala numa dessas adorações, verá o seu tawhid, o seu monoteísmo anulado, e esta pessoa torna-se idólatra, mushrik, e todos os seus actos, todas as suas obras serão anuladas. E o Sheikh acaba por dizer, por mencionar uma palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, que já mencionámos em aulas anteriores, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo na Surat Al-An'am, versículo número 162, diz: certamente as minhas orações, as minhas devoções, a minha vida e a minha morte pertencem a Allah, Senhor do Universo. Repito, diz: certamente as minhas orações, as minhas devoções, a minha vida e a minha morte pertencem a Allah, Senhor dos Universos. Acabamos aqui a leitura da explicação desta segunda categoria do Tawhid, desta segunda categoria da unicidade, que é Tawhid al-Uluhiyya, que é a unicidade na adoração. E na próxima aula, inshallah, vamos falar da terceira categoria do Tawhid, da unicidade, que é Tawhid al-Asma wa Sifat, que é o Tawhid, a unicidade dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.